Começa agora o Podes, o podcast do Espírito Santo, uma realização dos cartórios de protesto. Aqui conversamos com lideranças, empresários e empreendedores e profissionais que contribuem para o desenvolvimento empresarial do nosso estado. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Podes, o podcast do Espírito Santo, uma iniciativa e realização dos cartórios de protesto. Eu sou Rubem Rochel e estarei com vocês nesse nosso bate-papo de hoje. E hoje estamos recebendo exatamente Ertelvio Nunes, ele que é administrador e vice-presidente do Conselho Regional de Administração, o CRA, aqui do Espírito Santo. Vamos falar de gestão, liderança e desenvolvimento capixaba. Seja muito bem-vindo, Ertelvio, e muito obrigado aí por ter aceito o nosso convite aqui do Podes. Olá, Rubem. Eu que agradeço a oportunidade de estar conversando com vocês um pouco sobre esses temas que são tão caros aqui para nós do Conselho e também para o Estado do Espírito Santo. E vamos começar falando aí de liderança. Como é que você enxerga o papel hoje do líder na transformação das organizações? Que esse é um tema aí que é muito recorrente aqui com a gente. Bom, esse tema ele não é novo, né? Então, eu sempre falo quando a gente conversa sobre a administração, quando surgiu a administração, apesar de ser uma profissão que foi regulamentada recentemente, 60 anos, o ano passado, vamos completar 61 esse ano, mas o conceito de administração ele já existe há muitos anos, né, milhares de anos, inclusive antes de Cristo, né? Então os egípcios, né, os povos antigos, os chineses, enfim. E sempre, quando se fala de administração, sempre se destaca algum líder. Então, o estudo, a observação, né, a história, ela acaba sempre retratando a figura de líderes. Então, a liderança, ela sempre teve um papel primordial na condução da humanidade. Perfeito. Então, nós somos conduzidos por líderes. E, logicamente, guardadas as devidas proporções, à medida que a gente vem, a partir do século passado, né, no século passado, século XX, que ocorre uma mudança muito forte na forma de gerenciar as empresas, elas deixam de ser, você deixa de ter uma economia basicamente artesanal e passa a ter uma economia industrial, com a segunda revolução industrial. Esse grupo de pessoas, ele passa a estar dentro de uma empresa, ou dentro de uma organização, seja ela qual for. Lógico, você tinha as organizações tradicionais, como o governo, a igreja, a parte militar, sempre foram organizações que tinham um volume maior de pessoas, e isso passa a ter nas empresas. Então, essa mesma lógica que você tem de conduzir pessoas, você passa para dentro de uma organização. O que mudou de lá para cá? É porque antigamente você não tinha opção, então a coerção, o rigor, a exigência no sentido de faz ou morre, vamos chamar assim, ela muda. Apesar do princípio de ou faz ou morre, ele ainda existe porque sua empresa pode morrer, mas esse líder ele deixa de ter um papel simplesmente de autoridade que vai mandar, mas para conduzir, mas principalmente inspirar. Essa é a grande frase que todo mundo está usando, inclusive da inspiração. Né? Como que a gente definiria hoje um bom líder? O que ele precisa ter? Qual o perfil de um bom líder? Eu acho que o bom líder ele tem que ter dois aspectos importantes. Primeiro, uma base conceitual muito boa. Não necessariamente naquele negócio, mas do que ele está fazendo ali. Ferramental, vamos chamar assim, um repertório. E características que fazem com que ele seja aquela pessoa que inspira. Eu estou insistindo muito na inspiração, porque não é fácil hoje você liderar e não é fácil você ser liderado. Então você tem que ter hoje uma conexão com aquele que está te orientando, te direcionando. Então hoje você não tem mais aquela situação, não vou dizer que não tenha, mas isso tem diminuído ou tem havido uma troca entre faz o que eu mando, não necessariamente faz o que eu faço, do que, olha, nós precisamos ir para lá. Aquela imposição de cima para baixo. Por isso que eu falo da inspiração, porque eu tenho que te convencer, te inspirar, mostrar para você que aquilo que eu estou pedindo para que você faça, efetivamente tem um sentido e que vai ser bom para nós dois. Você falou dessa questão aí, dessa mudança de paradigma aí, né? Do que era antes, do que é hoje. Quais são e que a gente continua, né, fazendo essa mudança, quais seriam essas barreiras mais comuns aí que dificultam a gestão
né, nas empresas, pensando um pouco aí em relação às empresas capixabas, que têm essa tradição mais familiar? Bom, se a gente olhar, a gente pode olhar por dois aspectos. O extra-empresa, né, o ambiente, e o dentro da empresa. Né? Uhum. Se a gente olhar o aspecto externo, eu acho que hoje o Espírito Santo, que é um estado que cresce, na sua grande maioria, em resultados melhores até do que o patamar Brasil, mas ainda tem uma grande oportunidade de crescimento, ou seja, tem muita oportunidade, ele se depara às vezes com questões estruturais. Acho que a maior delas hoje, que assola o Brasil inteiro, acho que o mundo inteiro, é a questão da mão de obra. Né? As pessoas para trabalharem, porque você está tendo... Hoje você tem mais opção, inclusive de não trabalhar. Tanto é que hoje o IBGE ele classifica muito de desocupados, né? E tem um outro termo que agora que me fugiu a memória, mas que são pessoas que estão procurando emprego e tem pessoas que não estão procurando emprego. Então isso muda bastante a estatística. Mas enfim, você tem hoje os menores índices de desemprego, desocupados e desempregados, acho que esse que é o termo. Os menores índices de desemprego da história e, consequentemente, as empresas elas estão evoluindo. Então hoje você tem empresas físicas, empresas virtuais, e isso exige uma condição maior de mão de obra. Então acho que esse é o grande problema estrutural que a gente pode dizer assim. E logicamente tem outros problemas no sentido de infraestrutura, enfim, limitações ligadas a rodovias, ou seja, a gente tem um transporte basicamente rodoviário, a parte de impostos também que castiga bastante a empresa. No aspecto interno, eu observo que muitas vezes as empresas elas estão passando por um grau de evolução e tem um processo de maturidade e profissionalização, são o que as empresas estão enxergando. E nesse processo de maturidade e profissionalização, você acaba se deparando com a cultura, que muitas vezes é uma cultura que ainda tem um lastro ligado ao fundador, não que isso seja ruim, mas que muitas vezes a gente precisa fazer algumas adequações para que ela possa dar um próximo passo. Isso acaba travando de alguma forma? Dependendo então você quer botar uma inovação tecnológica, substituir algum processo, não, mas eu fazia desse jeito, eu quero que faça desse. Continua, né? Funcionava. Né? Questões no sentido até de quem está conduzindo essa empresa, crises de liderança, porque essa empresa ela sai de um patamar de micro, pequeno, e depois quando ela começa a crescer, provavelmente ela não tem estrutura, não sabe fazer isso. A própria gestão, que eu acho que aí é um ponto fundamental, né? Porque quando está tudo muito próximo, e é assim que as empresas familiares funcionam, então você tem um dono, os filhos, depois isso vai crescendo, mas o seu braço, seu braço, você consegue abraçar tudo. A partir do momento que isso extrapola, então você começa a perceber os conflitos naturais que você tem em qualquer empresa. Então, por exemplo, não se tem a visão do todo, então um olhar muito segmentado, questões no aspecto, no sentido de motivação das pessoas, remuneração, engajamento. E lógico que agora a gente tem um outro problema, que inclusive está sendo aí tentando ser mitigado pela NR1, a mudança da NR1, que são aspectos psicossociais. Saúde mental. Que a saúde mental que hoje também interfere. Então hoje você também tem essa questão de você ter a condição de como é que você tem esse impacto hoje na empresa. Então doenças que a gente não... Elas até existiam, mas como burnout, né, depressão, enfim, pessoas se afastando por conta disso, esse é um outro desafio para as empresas. Na verdade, eu sempre falo o seguinte, assim, qual é a grande diferença quando você fala de evolução da tecnologia para a gestão? É que na tecnologia você está usando máquina, equipamento, coisas lógicas. Quando você vai para a gestão, você tem pessoas, você tem gente, você tem sentimento, você tem pensamentos diferentes, você tem culturas, histórias diferentes. Dias bons, dias ruins. Concatenar isso tudo em prol de um resultado, que é o resultado da empresa, acho que esse é o grande desafio, tanto seja de empresas pequenas quanto de empresas maiores, multinacionais. Acho que esse é o grande desafio. Aí volta a conversa da liderança, que é conduzir pessoas, e principalmente um fato que, aí não vou puxar brasa para a nossa sardinha, que nós administradores temos, que a gente aprende a desenvolver isso no nosso curso, que é a chamada visão sistêmica, que é a visão do todo. É a capacidade que você tem de que ao mexer em uma parte da organização, isso vai causar uma reação em cadeia em toda a organização, né? E você não consegue atuar sem impactar.
aquela famosa teoria né, do efeito borboleta, que se uma borboleta bate asa lá não sei aonde, chega um ciclone aqui. Na administração isso é muito verdadeiro. Por isso que a gente também trabalha muito no aspecto da liderança, no aspecto do processo decisório, porque ele terá impactos a curto, médio e longo prazo. Você falou da questão da inspiração. O que diferencia aí um bom gestor de um líder inspirador? Eu acho que os dois se completam, né? Porque o inspirador, porque também você não pode ficar só na inspiração. Então aquele cara, né? Mas hoje você tem muita gente que faz isso e faz muito bem, mas também só fica nisso, né? E tem gente ganhando, inclusive, muito dinheiro com isso. A questão toda é como é que você pega isso e transforma em execução, em resultado. Prática. Como diz um amigo meu, como é que você transforma isso em nota fiscal? Porque no final das contas, o que você precisa são os resultados. Sim. E basicamente assim, não vamos vamos pegar uma empresa com fins lucrativos, o resultado dela é lucro, é dinheiro. Então não tem como você romantizar isso, porque sem isso você não faz o resto. Já quando você vai para uma empresa governamental, o resultado é a satisfação da população. E quando você vai para uma empresa de terceiro setor, os recursos que você recebe fazer o melhor possível, enfim, ter um bem social. Então, a inspiração, por si só, ela não funciona. Por isso que você tem esse inspirador, mas também um bom gestor, porque ele sabe juntar as peças. Ele necessariamente não precisa ser um executor. Senão ele vai para um lugar que ele vai perder o potencial dele, que é olhar, é o anão em cima do ombro do gigante, né? Então ele consegue ter uma visão do todo. Mas só inspirar também fica muito etéreo, fica muito na questão filosófica. Fica muito Instagram, vamos chamar assim, né? Sem desmerecer a ferramenta, mas... Então você fica muito num pedaço. Quando, na verdade, eu que estou aqui, estou te olhando, eu vou chegar para você e vou perguntar, poxa, você me convenceu, agora como é que eu faço isso? Eu não sei. Pois é. Ou para onde que eu vou? Eu não sei. E essas perguntas, eu confesso que, como líder e como liderado, são perguntas que são muito difíceis, às vezes, de serem respondidas. Diversidade. Como é que você vê essa questão hoje, né, que tem tanto peso hoje dentro das empresas, né? Formar equipes diversas fortalece a administração? Claro. Estamos em época de Copa, né? Sim. Como é que seria um time só com Vini Júnior? Pois é. Acho que não sei se seria muito bom. A gente ia cair bem para a esquerda. Não sei. Talvez ele possa ter alguma habilidade na direita, possa ter alguma habilidade, mas ele eu acho bem que... de direita, né? Eu acho que voltando à questão da liderança e voltando à questão da administração no aspecto sistêmico, eu acho que um grande desafio, eu escutei uma vez, há muito tempo atrás, um vídeo, na década de 90 ainda, do famoso professor Marins, que era um ícone aí da parte motivacional, de palestra, que ele falava o seguinte: acho que o grande desafio é a unidade na diversidade. Então, a administração, a gestão, ela trabalha muito isso. Nós, administradores, como líderes, como gestores, buscamos trabalhar dessa forma. E a diversidade aí é naquilo que efetivamente impacta no resultado. O resto, as outras questões, elas só vêm a somar porque eu estou trazendo múltiplas realidades, múltiplas visões, vou trazendo inclusão. Então isso é muito novo para nós. Para nós, quando eu falo, é sociedade. De você entender que todo mundo tem um potencial de colaboração, de impacto na organização. Não é a característica A, B, C ou D que vai fazer a diferença. Então, essa diversidade, sendo bem trabalhada, ela é primordial para a gente ter sucesso. Hoje a gente vive um momento, Ertelvio, que assim, as fake news estão aí a todo momento, a transparência nem sempre está presente. Como é que você vê essa questão ética, né? Como é que a ética é tratada na administração contemporânea? Bom, a gente enxerga o seguinte, né? É algo que você não pode descuidar. Até porque tem questões que são muito balizares, né? Que é aquilo que você efetivamente, lógico, porque tem questões culturais, tem questões morais que vêm muito de povo, religião, mas a ética, ela é uma só. O problema é que ela é muito relativizada.
Então, se eu chegar para você e falar assim, né, Rubem, olha só, o que você acha de uma empresa que vai para um determinado lugar e contrata e agride o meio ambiente, etc, etc, etc e tal. Você fala, pô, eu condenaria e tal. Então tá, mas se eu te pagar, sei lá, $200 mil por mês para você trabalhar numa empresa na África que vai explorar uma mina e que efetivamente vai ter que trabalhar, você aceita ou não aceita? São questões aí que hoje em dia... Então, às vezes, a ética ela pode ser relativizada. Né? Lógico que eu peguei dois extremos, mas trazendo para uma realidade, assim, qual é o grande desafio com relação à ética que a gente tem que tomar muito cuidado? E a gente trabalha muito na administração com isso, porque muitas vezes a gente fica muito preocupado com a ética médica, porque né, a questão pode fazer mal para alguém, alguém fica um erro médico, a ética jurídica, mas na administração, uma empresa que fecha por má gestão, ela pode botar milhares de pessoas na rua. Pois é. Isso pode acabar com uma cidade se depender daquela empresa. Então é um impacto que ele é mais silencioso, mas é muito mais devastador do que necessariamente uma questão, não estou desmerecendo, sempre tomo esse cuidado para dizer o que é mais ou menos importante, mas só para a gente ter uma ideia de grandeza. Então a ética hoje, ela é fundamental e tem um conceito que está sendo muito utilizado para guardar isso, que é o famoso compliance, que antigamente eram as normas de conduta, os códigos de ética, que estão tentando, eu falo tentando porque, de novo, somos seres humanos, né? Colocar isso de uma forma que as pessoas entendam melhor. Mas tem uma base que ela é fundamental e que eu acho que a gente perdeu isso um pouco, até em função das fake news, e aí o processo educacional, né? Que é a famosa visão crítica. Tá? Diante do que você está vendo, o que você acha? O que você acredita? O que você tem como certeza? Tem alguns testes, inclusive, que são feitos, né, em relação a isso, né, para tentar alinhar, inclusive no RH, né, algumas pessoas fazem isso. Mas, de novo, né, você tem a relatividade da ética, e muitas vezes a situação que você está, aquilo que você fez o teste é uma coisa, mas na realidade é outra. Pois é. E o que fica para você? É o que você tem aqui de valor, de princípios éticos, e principalmente a sua visão crítica, de olhar aquilo ali e falar, poxa, pode ser até que isso faça sentido, mas para mim não faz. O interessante seria que a empresa, então, já desde o início, colocasse isso como um norte. Sim. Se isso não é devidamente exposto, muitas vezes, aí de novo, a figura do líder determina isso. Né? Mas, com certeza, a gente está falando de algo que é construído ao longo da vida. Certo. A empresa só define assim, isso aqui... Tem empresas que podem deixar isso aqui acontecer, tem empresas que podem deixar isso aqui. Então, qual é a tua visão? Mas tem um mínimo necessário que ninguém abre mão. Então, você está aqui, você não vai tirar vantagem pessoal em detrimento da empresa. Você não vai. Então, são princípios que não são negociáveis. Acho que é muito por isso aí. Quais são os seus princípios que não são negociáveis? E aí, logicamente, quando você vai para a organização, você tem dezenas, centenas de pessoas que têm princípios não negociáveis. Eles são coerentes com os princípios não negociáveis da empresa, por isso que às vezes ela tem que deixar claro. E a figura do compliance, né, a gestão de compliance, o próprio conceito de governança, que ele deixa de ser algo que era muito tido como grandes organizações e passa também a trabalhar, que é uma forma que você tem de orientar a execução, governança é isso, para que as pessoas não tenham dúvida do que deve ser feito e principalmente daquilo que não deve ser feito. E isso vai desde o grande até o micro. Com certeza. Então, vamos falar um pouquinho aí do CRA, mudando um pouquinho aí nosso bate-papo. Qual que é o papel hoje do CRA aqui no Espírito Santo? Vamos lá. Todo conselho profissional, ele tem como atividade fim, tanto é que ele é considerado uma autarquia federal, então nós temos a representação do governo federal. Lógico, eu não sou funcionário do CRA, eu fui eleito, então meu cargo, minha função, ele tem mandato, então acaba esse ano, então eu fui contratado para ser um conselheiro que vai deliberar sobre decisões do conselho. E tem a equipe. Então, o papel fundamental dessas autarquias é fiscalizar o exercício da profissão. Certo. O que quer dizer isso? Garantir que
pessoas se passem por administradores e façam atividade de administração e não são administradores, então eles não podem fazer isso, profissão nenhuma que é registrada. Garantir que as empresas, nas devidas áreas, tenham profissionais habilitados para fazer aquela atividade, né? Então é basicamente, ou seja, é um trabalho de proteção à sociedade contra o mal profissional. Só que, na nossa concepção, isso é um trabalho que é muito assim, tem, não tem, vai lá, caneca. E a gente trabalha um pouco além disso, porque na verdade não adianta eu chegar para você e falar, você não pode ter gente no seu RH que não seja administrador registrado, ok? Mas principalmente passar por um processo de conscientização, divulgação, primeiro da profissão, mas na formação inclusive dos futuros profissionais, dos gestores e do próprio profissional que já está no mercado, do potencial e do verdadeiro papel dessa profissão, que é uma profissão, apesar de nova, ela é fundamental na condução das organizações, mas também do país. Perfeito. Então, o nosso papel, apesar de ser um papel de fiscalizar como atividade precípua, mas no entorno, para que eu possa fiscalizar melhor, eu preciso dizer para a sociedade que existe essa profissão, dizer para que as pessoas que queiram essa profissão, que tem um potencial enorme, e prepará-los para esse desafio que a profissão, que a sociedade pede desses profissionais. E existe uma integração com outros CRAs de outros estados, com certeza, o CFA? Como é que certeza. funciona essa árvore aí? Você tem, né, o Conselho Federal, ele que determina as resoluções, né, as deliberações. Cada estado, então, você tem o seu conselho e cada estado tem um conselheiro federal. Então, as decisões são decisões colegiadas que são tomadas por esse conselheiro federal, que também é eleito, né, pelos seus pares, pelos outros administradores. E, periodicamente, também tem um fórum de presidentes que você tem uma discussão sobre temas relevantes da profissão. Então, você tem uma esfera deliberativa, que são os conselheiros federais, a exemplo do que é a Câmara Federal, por exemplo, né? Então, ele é o nosso representante lá, ele é eleito para isso, e nós temos os conselhos regionais que desdobram as decisões do Conselho Federal. Né? Perfeito. E aí, logicamente, a gente tem a função técnica, fiscalizar, registrar, tem a função política, interação com os poderes públicos, interação com a sociedade, e, logicamente, a função, vamos chamar assim, promocional, educacional, no sentido de educar a sociedade para que ela possa usufruir cada vez mais dessa profissão, dos profissionais. Pensando nisso, como é que o CRA ajuda no desenvolvimento do Estado aqui no Espírito Santo? Nessa nossa última gestão, o CRL estava muito para dentro, olhando muito para dentro, né? Olhando muito aquilo que era estatutário. E nós percebemos o seguinte, e nós já tivemos essa participação em vários conselhos. Então nós conseguimos nessa gestão colocar o CRA com um olhar um pouco mais para fora do Estado. Então, como é que a gente trabalha com isso? Primeiro com um trabalho de relacionamento institucional muito forte, então conectando aí organizações, institutos, outras empresas que têm um impacto social muito forte. Então a gente está pleiteando e querendo e entrando em alguns conselhos, enfim, discutindo temas relevantes para a sociedade, convidando outros atores para fazer essa discussão. A gente tem um trabalho muito forte, que é o relacionamento acadêmico, então a gente vai lá na fonte, vamos chamar assim, para falar não só do conselho, mas da profissão, né, oferecer a esses alunos conteúdos complementares que muitas vezes não têm oportunidade de ver no processo formal. Então tem esse relacionamento institucional e a gente inclusive monitora alguns indicadores sobre o número de alunos, enfim, os dados que saem do INEP, do Ministério da Educação. São feitas parcerias aí? Não, a gente tem um trabalho muito forte, por exemplo, participamos das colações de grau, inclusive nas colações de grau o aluno já recebe a carteirinha do conselho que quer se registrar. A gente participa da aula inaugural, a gente tem um projeto chamado ADM Talks, que vai até as instituições e oferece uma palestra, oferece um bate-papo, e é um bate-papo mesmo, que leva o aluno a conhecer a profissão dele. Senão ele fica muito bitolado, a administração é isso, mas espera aí, tem um mundo aqui fora e tem alguém que te protege. É meio que assim, a instituição de ensino, ela traz você até a formatura, e depois da formatura, o CRA está aqui para estar junto com você não está sozinho. Mas para isso você tem que ser o melhor profissional, para isso você tem que, porque querendo ou não, a gestão ela é uma área que tem muito sombreamento. Né? Exato. Então, não é só
o CRA que vai garantir que aquele espaço é seu, mas principalmente a tua competência. Então não adianta só você confiar no CRA se você não tem competência. Questão de inovação, como é que isso está atingindo hoje o CRA e como o CRA tem se posicionado diante disso? Essa é uma pergunta que vale milhões, né? Pois é. Está muito no dia a dia. A inovação, ela surge, logicamente, com muito mais força do que outros temas, né? E tem um extrato hoje da inovação que está muito em voga, que é a inteligência artificial. Exato. E esse tem sido um tema, inclusive nós teremos um fórum agora, dia 17 de setembro, eu já estou fazendo o convite, né, para você e para quem nos assiste. As inscrições estão abertas no site do CRA. Inclusive nós teremos aí o professor Hidalberto Chiavenato. Quem fez administração, não vou falar quando isso daí, senão vou denunciar a minha idade, mas é o principal autor de administração do Brasil. Está vivo ainda e vai participar do nosso fórum. É um fórum que a gente serve para comemorar o Dia do Administrador, que é o dia 9 de setembro, mas ao mesmo tempo levantar questões da administração. E a gente traz como tema a inteligência ampliada, que não é só a inteligência artificial, mas ao uso da inteligência artificial e de outros conceitos também, porque muitas vezes fala que é só inteligência artificial, mas a gente está usando isso já há muito tempo. E a gente traz pessoas, decisões e dados. Perfeito. Então a discussão é justamente sobre essa. Por quê? Porque é um tema que... Como é que o CRA está se posicionando? Primeiro, estudando, observando, discutindo. E aí, com essas discussões, se preparando, apesar de que ela já está aí, mas a gente vai se preparar sempre para isso, no sentido muito mais do que saber o que é, o nosso papel vai ser usar a inteligência, ou essa inteligência ampliada, por isso que fala decisões e dados, nesse processo decisório. Por isso que até o próprio Fórum Econômico Mundial se discute muito sobre o futuro do trabalho, ele fala muito sobre isso. Exato. A inteligência artificial vai tirar ou não vai tirar empregos, né? Isso para nós é uma questão muito, muito importante, porque nós trabalhamos com pessoas, nós trabalhamos com empresas, então isso está no processo decisório, mas muito mais do que isso, ela vai, principalmente assim, o posicionamento não é que ela vai tirar ou não vai tirar, mas hoje você precisa saber trabalhar com. Esse é o diferencial. Eu tenho um dado aqui que a previsão é de que 70% das empresas vão usar IA em processos até 2027, é o ano que vem. 70% das empresas estarão utilizando IA. Como é que é trabalhar isso? Quer dizer, é trocar o pneu do caminhão com ele rodando, não é isso? Mas a pergunta é, aonde que elas estão prioritariamente usando a IA? Primeiro ponto. Segundo, como que elas estão essa IA? Vamos pegar o seguinte, né? Você tem entrado em prédios que tem ascensorista? Não mais, né? Não mais. Então, assim, hoje quando você vai para o seu WhatsApp, você conversa com um famoso chatbot, um robô, Sim. que não é novo. Então, aquela pessoa que está ali conversando não é uma pessoa. Então, o que está acontecendo é o seguinte, atividades que são muito operacionais, efetivamente, então aquele subemprego, aquela atividade, lógico, vai ser é o primeiro nível, vamos chamar assim. Lógico que hoje você tem situações muito mais elaboradas, tem empresas que funcionam, agências de publicidade que funcionam totalmente com inteligência artificial. Beleza. Então, assim, a empresa ela vai ter que entender aonde que ela efetivamente pode usar e aonde que, se ela usar, tem que tomar cuidado. Porque a inteligência artificial, ela aprende com experiências de outros. Então, se ela pegar uma fonte errada, ou se você pedir errado, vai vir errado. Sim. Então, por isso que o desafio é como que você vai... Então, esse 70%, eu acho que é um número perfeitamente factível e é a realidade. Hoje, qualquer criança, qualquer jovem já conversa com a Alexa. Exato. Né? Conversa já sabe a música, já sabe. Então, isso tende a aumentar, mas principalmente aonde que ela efetivamente vai ter resultado. E tem uma outra questão que eu acho que aliada a isso, de certa forma, corre em paralelo, que é a pressão que acaba recaindo sobre o trabalhador em si, né? E aí a gente tem a questão da saúde mental
nas organizações hoje. Como é que você vê essa questão, né? Depressão, ansiedade, né? Esses burnout, burn-on, né? Tem aumentado absurdamente nesses últimos tempos. Como é que vocês, como administradores, veem essa questão da saúde mental? A gente vê com muita preocupação, né? Porque isso que até um tempo atrás, primeiro que era escondido ou era tratado até como uma coisa banal, né? Muita gente até escondia com medo de ser taxado como fraco, né? Uhum. Não, essa sujeira embaixo do tapete não dá para esconder mais. Então a gente vê com muita preocupação, porque isso pode colapsar uma organização, né? No sentido de que, e lógico que ela também, sim. E aí vamos observar o seguinte, né? Isso já nos meus anos de consultoria eu já percebi. Muitas vezes o burnout ou qualquer depressão, ela é sempre um sintoma. Uhum. Então nós administradores, gestores, aqueles líderes que efetivamente estão pensando não só na organização no sentido do resultado para fora, mas de que eu preciso ter um bom time, o que esse sintoma está querendo dizer? Qual é a causa desse sintoma? E aí você se depara, por exemplo, com, e é claro, você vê isso nitidamente, você vai observar determinados setores que a equipe flui, tem determinados setores que o burnout está concentrado ali. Uhum. Então isso quer dizer o quê? Tem algum problema na condução daquele setor. Então você vai perceber que aquele chefe, ou aquele líder, ou aquela pessoa que veio como alguém de confiança, tal, ele é uma pessoa tóxica para a equipe. Uhum. E por que ninguém falava antes? Porque a realidade era outra e agora é uma realidade que as pessoas sofrem mais. Outra coisa, a gente tem que entender que você, quando sai de casa, chega na empresa, você é profissional. E quando você sai da empresa, vai para casa, então não se mistura. Mistura! Uhum. Ninguém vai trabalhar com a cabeça boa com o filho doente, não tem jeito. Ou com um casamento ruim, ou com uma questão financeira. Então a empresa hoje, ela não simplesmente, por isso que a gente se fala muito, né? Tem discussões, né? Mão de obra, colaborador. Então esses termos estão se discutindo porque, na verdade, eu não vou simplesmente sugar você ao máximo e depois jogar fora, porque muitas vezes eu não tenho outro para jogar fora e você tem um potencial enorme. Então, isso fala o seguinte, poxa, se efetivamente cuidar de pessoas, né, inspirar, é um valor, para mim é um princípio não negociável, por que a minha equipe está adoecendo? O que está acontecendo? É uma questão interna que eu tenho que tratar ou é externa? É pontual, localizada ou é geral? Então, a gente não pode resolver o problema da sociedade como um todo, mas naquele limite em que eu sou o líder, eu sou o gestor, é obrigação eu cuidar disso. Por quê? Vamos voltar para a Copa? Um time doente não ganha Copa do Mundo. Uhum. Tem que ter esse olhar. Isso aí. Sustentabilidade é um outro tema aí que está em voga, está no nosso dia a dia. Como é que o CRA está aí abordando essa questão? Nós temos discutido bastante, inclusive no nosso fórum vai ter um painel sobre o ESG, ou traduzindo, né, para o português, né, o ASG, né, uhum. que é a parte ambiental, a parte sustentável e a governança, né? Então, assim, por que a gente está discutindo isso? Isso é muito forte. Uma outra coisa que descobriram, que a administração já sabia, é que você não está sozinho no mundo. Pois é. Uhum. Então, a relação de troca ela é muito grande com o ambiente e vice-versa. E hoje, em função da legislação, mas em função principalmente da conscientização da sociedade, de que, olha, você pode ter um produto muito bom, mas se você acabar com o meu entorno, ou se você não privilegiar as pessoas, ou se você não tiver uma condução, eu não quero que você feche, eu não quero, porque a gente é desempregado. Então isso passou a ser um problema, a sua empresa não é mais um problema seu, a sua empresa passou a ser um problema de todo mundo. Da sociedade. Da sociedade como um todo e vice-versa. Então o tema ESG, que aí entra a parte de sustentabilidade, meio ambiente, governança, ela deixou de ser um tema de grandes corporações e passou a ser tratado por todas as empresas. Uhum. Então, não dá para dizer que você não sabe disso. Então, nós estamos fazendo um trabalho muito grande de aumentar essa discussão, e até porque isso pode trazer várias oportunidades. A gente está falando sempre no impacto, mas quando você tem um olhar preparado,
tudo isso vira uma oportunidade de você poder, por exemplo, contratar pessoas que moram perto do seu trabalho. O que está acontecendo? Você não vai ter problema com greve de ônibus. Tem empresas que já adotam essa política. Né? De você, por exemplo, cuidar de um determinado local, um manancial, alguma coisa. Por quê? Porque, de repente, você pode ter o abastecimento da tua empresa de água dali, ou energia solar. Então, isso deixou de ser modinha ou algo que você é um cara legal, e passou a ser tratado com um profissionalismo tão grande que isso virou ponto-chave de negócio. Inclusive, em determinadas negociações, isso é fator-chave para fechar contrato. Trabalho híbrido é uma saída? Como que vocês veem a questão do trabalho híbrido? É uma opção. A diminuição da escala de trabalho? Tudo isso são opções. Dá para se acoplar ao dia a dia das empresas? É possível isso, se discutir isso? Aí eu vou abstrair um pouco, vou falar do Ertel, o que ele acha, né? Porque é uma questão muito delicada, então, efetivamente, não vou me arriscar a falar em nome do Conselho nesse aspecto. O que eu entendo é o seguinte, né? Nós temos hoje uma diversidade de organizações, de formas de trabalhar e de produtos, né? E fica muito difícil você ter uma legislação que contemple de uma forma linear tudo isso. Então, são opções e que elas precisam ser discutidas. Caso a caso. Caso a caso, ou que você determine um mínimo necessário, e aí a lei ela vem para isso, para proteger aqueles que ficam nos extremos. Correto? Então, assim, escala 7x7, não dá. 6x1. Não sei como é que é a possibilidade. Ele vai ganhar mais por esse dia ou não? É uma opção para ele? É igual o trabalho híbrido. Né? Tem empresas hoje que já flexibilizaram a rotina por uma questão não só de economia da empresa, não, mas imagina uma mulher que está na fase de amamentação, por exemplo. Saiu da licença maternidade, está na fase de amamentação. Ela não pode ter 2, 3 dias. Então, acho que isso vai muito dessa ótica. Agora, mas eu trabalho no hospital. Eu preciso que o enfermeiro esteja ali de 7 às 7. Então não dá para flexibilizar essa atividade. Mas eu trabalho na área de software, eu trabalho na área de projetos, sabe? O que a gente está fazendo aqui, a gente pode fazer de vários lugares. Tanto é que o jornalismo, ele no mundo todo, por essa característica. Então, acho que a gente precisa conversar, discutir, amadurecer, e aí sim, se vai para um aspecto legal ou não, é um outro processo. Mas são opções, e várias opções. Tanto é que muita gente sai do expediente formal e vai fazer Uber. Pois é. É o trabalho fora do trabalho. E muitas vezes a renda e o que ele está conseguindo construir é do trabalho fora do trabalho. Ou vai dar um curso na internet, ou vai estudar. Então, assim, vamos aqui, né? Eu como organizador, gestor organizacional, eu estou olhando aquela equipe ali. O que eu tenho que fazer? Garantir que o meu time esteja pronto, apto, para me entregar o melhor resultado, o resultado que a gente quer. E para isso eu vou deixá-lo da melhor forma possível. O que ele vai fazer dali ou não, espero que ele use muito bem o tempo dele. Né? Para que ele esteja no outro dia apto. Esteja bem, tranquilo e com cabeça pronta para desenvolver e produzir melhor. E na administração, né, os extremos são muito perigosos. Então, geralmente, você tem um range aí, uma flexibilidade para você ver o que é melhor para você naquele tempo e naquele momento. Na pandemia, todo mundo foi para online, tudo bem. Depois o pessoal voltou para cá. Né? Mas teve gente que, em vez de trabalhar para a minha empresa, ficou fazendo outras coisas. Você está pegando o extremo. Você não vai conseguir pegar isso. Lembra que um aluno conversava, todo mundo ficava de castigo? Então, não dá para você administrar por essa exceção. Mas o que você vai fazer? E aí a sociedade melhora. Então, mães mais próximas dos filhos, pessoas empreendendo mais, gente mais feliz, mais satisfeita. Né? E eu acho que acho que a gente está aqui para isso. Gente feliz produz mais. Com certeza. Etélvio, como é que foi sua trajetória? Vamos falar um pouquinho de você. Como é que você chegou hoje a vice-presidente do CRA aqui do Espírito Santo? Bom, sou administrador, né, formado na FAESA, e também sou engenheiro mecânico, né, fiz engenharia mecânica na UFS. E durante a minha vida, eu sempre tive uma carreira executiva e uma carreira de consultoria por essas minhas duas funções. Até que em um determinado momento, eu era professor na FAESA, saí da FAESA, depois virei professor e depois fui convidado para trabalhar com o planejamento da instituição e, enfim,
Acabei virando diretor acadêmico e fiz uma carreira na educação lá dentro da FAESA e, logicamente, como diretor, as discussões sobre educação foram muito fortes. E tive 32 anos muito bons na FAESA, devo muito àquela instituição, porque além de ter me formado, me feito administrador, eu pude me desenvolver bastante enquanto crescer profissionalmente lá. E, paralelamente, quando eu tive eu comecei como engenheiro trabalhando na Federação das Indústrias, no Instituto Evaldo Lodge, trabalhando com sistemas da qualidade e quando eu fui para a FAESA, o Instituto me propôs eu continuar como consultor, porque tinha alguns pontos, principalmente na área de planejamento estratégico, qualidade, então isso foi minha vida também o tempo todo. Então eu sempre tive essas duas carreiras. E aí fiz algumas pós, sou engenheiro da qualidade, sou gestor em educação, especialista em educação superior e mestre em administração. Fiz depois de muito tempo, quer dizer, com 40 anos, eu fui fazer 45 quase, né? Estudar faz parte todo dia. Né? Acho que são quase 50, mas foi muito bom, ainda pretendo fazer mais. E aí chegou um tempo que eu saí da FAESA, a gente combinou que, assim, depois de 32 anos, acho que a contribuição ela já tinha se esgotado, e fui para o mercado e fiquei um ano e 4 meses no SESC como diretor de programas sociais, que me deu uma visão para além das organizações no sentido de produto em si, de serviço, mas para o aspecto social, que era o papel do SESC. E foi muito importante porque todos os conceitos de gestão que eu tinha trabalhado em consultorias, eu consegui direcionar. Era um processo de transição de uma gestão para outra, enfim, tinham estruturas que precisavam ser organizadas. Então, foi um momento muito rico de concepção. Bacana. Né, de entender que, mesmo que seja o aspecto social, é aí que você precisa cada vez mais da administração, do profissionalismo. E então tive uma experiência muito positiva e eu consegui sentir na pele, na FAESA também eu senti isso, mas mais recentemente no SESC, o que é inspirar pessoas. Né? Tanto é que tanto da FAESA e do SESC hoje as pessoas entram em contato comigo. E depois de 1 ano e 4 meses, por questões políticas, enfim, de reestruturação da própria Federação do Comércio, eu volto para o mercado e aí eu já tinha uma empresa de consultoria, então eu tenho atuado como consultor nessa área. A minha história com o CRA, ela começa em 2018, num processo eu ainda estava na FAESA, num processo de renovação lá dos conselheiros. Então, um antigo presidente que era muito amigo, né, nosso da FAESA, então, me convidou para eu entrar numa chapa, e eu entrei na chapa. Ainda muito timidamente, como conselheiro suplente, e aí, depois de 4 anos, o candidato, né, o Flávio, que é o nosso presidente, me convidou para ser o vice. Perfeito. E nesse meio tempo eu tenho alguns trabalhos voluntários e como vice eu tenho ajudado muito aí, eu tenho tentado pelo menos ajudar o nosso presidente na condução desse mandato, que finda agora em 2026. Então minha fase de CRA ela acaba agora. Mas assim, em resumo, minha história sempre foi muito de execução, consultoria, sempre trabalhando muito próximo com gente, com uma visão muito, assim, e tentando cada vez mais me aperfeiçoar para que tudo isso que eu falei para você aqui seja de fato verdade e não uma entrevista somente, entendeu? Então acho que isso está muito na minha essência. Assim. Legal, e com toda essa sua experiência aí, Artávio, que mensagem que você poderia deixar aí para quem está acompanhando a gente aqui no Pods? Olha, eu teria tanta mensagem. Escolhe uma aí bacana. Eu vou deixar 2. Perfeito. Porque essa tem estado na minha cabeça até... Enfim, estou passando também algumas transições pessoais. A gente acha que está sempre transição, né? Mas uma que eu lembrei muito que era do meu pai, que ele falava... O papai era muito engraçado porque era um cara que foi muito presente e eu lembro que com 6 anos eu fui escolhido orador de uma turma do Jardim da Infância. Como é que você faz um discurso para um menino de 6 anos que sabe ler, né? Cara, meu pai ele fez um discurso com figurinha, assim. Olha, que barato. E depois fui orador de outras turmas, enfim. E tinha sempre uma coisa que ele falava, isso ficava na mesa dele, aquelas mesas antigas, tipo essas que se botavam embaixo, e tinha uma frase que isso ficou na minha cabeça e eu sempre trago ela. Ele fala o seguinte: o homem que decide a parar até que as coisas melhorem, estará adiante e jamais poderá ser alcançado.
Então, tipo, cara, a gente passa uns perrengues, sabe? Às vezes você fala assim, pô, tem que parar. Não, cara, dá meio passo, mas não para. E eu acho que uma outra coisa também, daí vai um pouco da experiência, eu teria 1000 coisas, mas assim, acho que pra gente, mas eu falo isso muito também para os alunos, que muitas vezes eles não sabem, eu entrei na administração e não sei o que eu vou fazer. E eu fui assim também, eu não queria fazer administração, eu queria fazer engenharia. Mas como eu não tinha passado primeiro engenharia, eu falei, vou fazer administração, porque aí eu me garanto com meu pai, tenho um vestibular. Já estou na faculdade. E tá aí, né? Mais de 40, quase 40 anos de formado. Que assim, faça valer a pena. Perfeito. Porque se não for por aí, não tem graça. Então, você está numa empresa, mesmo que você não está gostando, mas você quer ficar lá, então faça valer a pena. Você está num curso, ou então sai. Não fique em lugar que não te cabe. Mas faça valer a pena. Perfeito. E assim chegamos ao fim de mais um Pods, o podcast do Espírito Santo, uma iniciativa e realização dos cartórios de protesto. Hoje conversamos aqui com Ertelvio Nunes, ele que é vice-presidente do CRA aqui do Espírito Santo, e esperamos que essa conversa aí inspire os nossos ouvintes, quem está nos acompanhando, a valorizar cada vez mais a administração. Muito obrigado, Ertelvio, pela conversa. Acho que foi extremamente satisfatório. Tá, obrigado, Rubem, e agradeço muito a oportunidade. E o Pods fica por aqui. Muito obrigado a você também que nos acompanhou até agora e até o próximo episódio. Esse foi mais um episódio do Pods, o podcast do Espírito Santo, um projeto dos cartórios de protesto. Até o próximo episódio.